Olá a todos, aqui é Ricardo Barroso, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje, pessoal, vamos falar sobre eletrônica, projetos, circuito impresso, esquema, Proteus. Bom, tem muito aí na internet, muitos vídeos sobre Proteus, mas eu resolvi fazer esse porque eu acho assim, com a pessoa que está começando assim como eu, estou estudando aqui o Proteus, o Iris e o Ares, fica melhor de passar informações para quem vai começar, quem está começando também. Porque muitas vezes quem já sabe passa informações assim, achando que quem está lá do outro lado já sabe de alguma coisa. Então dificulta. E eu acho que o iniciante, assim como eu fiz esse projeto aqui todo do zero, passo a passo, fica mais fácil para ensinar aquelas pessoas que nunca usaram o software, que vão começar a usar, que vão ter muita dúvida, que eu tive agora e consegui contornar. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu estou aqui usando o Iris, o Proteus. Ele é dividido em dois blocos, né? Vamos dizer assim, né? Ele tem o Isis, que é esse aqui, ó. O Isis, aqui no cantinho vocês estão vendo aqui, ó. O Isis é o responsável por onde você vai desenhar o esquema e fazer a simulação. Então depois que você monta todo o esquema, você faz a simulação e vai medir aí, tem osciloscópio, tem multímetro, tem voltímetro digital, voltímetro de corrente alternada, tem tudo, tem os instrumentos todinhos para que você monte o esquema e faça as medições. Então eu fiz aqui, inclusive eu já até alterei, me esqueci de salvar o projeto original, onde eu tinha o transformador e os voltímetros medindo as tensões. Como agora eu já estou passando aqui para o Ares, estou gerando aqui a placa de circuito impresso, eu vou já explicar para vocês por que eu tirei o transformador e fiz aqui o esquema sem transformador. Então, pessoal, para quem está começando assim como eu, está estudando o Proteus, você aqui nessa barra aqui de lado, ó, quando você aperta aqui em Components Mode, você tem aqui esse P. Se você apertar nesse P, você pode escrever aqui. Bom, aqui é tudo em inglês, viu? Logo avisando, tudo em inglês. Não adianta querer nada em português que não vai dar certo. Pelo menos esse meu Isis aqui tá todo em inglês. Então você escreve aqui o nome do componente. Vocês estão vendo que são várias categorias e vários componentes. É impossível você achar isso aqui se for de um por um. É mais fácil você escrever as iniciais, o nome do componente. Ele traz o componente para vocês e mostra aqui ao lado. Então eu vou, por exemplo, vou botar aqui capacitores, né? E aqui embaixo ele tem um subgrupo, subcategoria. Na subcategoria eu vou aqui genérico, ó, certo? Então ele já trouxe aqui capacitor genérico, ó, não eletrolítico, genérico eletrolítico, ok? Então aqui ele já conseguiu detectar esse capacitor. Um detalhe, quando você vai montar seu projeto, detalhe muito importante, é quando você for selecionar os componentes que você vai levar para montar o esquema, sempre é bom você olhar aqui ao lado, ó. Você tem aqui o símbolo e aqui embaixo tem a visão daquele componente na PCB.
ok? Então é interessante você sempre selecionar componentes que tem um correspondente na PCB, porque tem muito componente aí que não tem esse correspondente na PCB. Então para que se faz isso? Porque na hora que você for elaborar sua plaquinha, sua PCB, quando o componente não tem correspondente para a PCB, aí vai complicar, porque ele não vai levar esse componente lá para montar a plaquinha. Então você vai ter que dar um jeito, como eu vou mostrar aqui para vocês, de como elaborar a placa sem aquele componente que não tem correspondente. Então vocês estão vendo aí o capacitor, né? Deixa eu ver aqui o genérico. Esse aqui também tem, ó. Todos eles aqui tem correspondente. Esse aqui não tem, ó. Então pronto, aqui um capacitor. Esse capacitor não tem, ó, no PCB package, tá vendo? Então não é interessante você escolher esse componente. É interessante você escolher esse aqui. Então a primeira dica que eu dou para vocês é essa: na hora de escolher os componentes, escolham aqueles que têm correspondente para PCB. Então vamos sair daqui, vamos apagar isso aqui e vamos voltar para o circuito. Então o que é que eu fiz aqui? Eu escolhi meus componentes. O que é que eu escolhi aqui os componentes? Ó? Eu escolhi o 7808, o regulador de tensão, o capacitor eletrolítico, diodo, resistor, que eu não, esse resistor você pode até ignorar. Esse resistor eu botei para fazer um teste, mas eu vou até tirar. Aqui eu ver aqui, deixa eu olhar. Remove-se? Ah, aqui ele está perguntando. Remove sim. Então eu tirei o resistor, né? Diodo, terminais, transformador, que eu também já tirei aqui do esquema, mas eu fiz a primeira versão com o transformador e com a fonte de alimentação alternada. Como vocês estão vendo aqui, eu tirei esses dois. Por que eu tirei? Então o meu esquema ficou assim. Se você ver aqui, é onde tinha o transformador, né? Esse transformador ele recebe uma tensão de 220 volts alternada, e essa no primário e no secundário vai sair aqui 12 volts alternado, né? O transformador ficaria aqui, ok? Então aqui ficava a fonte, aquela fonte de corrente alternada do transformador, e aqui o circuito. Bom, depois que sair 12 volts alternado, eu vou para o diodo retificar. Depois eu vou para o capacitor eletrolítico filtrar. Então dos 12 volts que saiu do transformador, quando chega depois do eletrolite já vai 16 volts. Então ele já aumenta aqui, o eletrolite já dá um aumentozinho na tensão de saída. E depois ele vai passar pelo 7808 para rebaixar essa tensão para 8 volts. É um exemplo assim que não vai ter nenhuma aplicação, até pode ter uma aplicação prática, mas eu fiz mais para aprender a mexer no Proteus. E aqui na saída você tem aqui um conectorzinho, 2 pinos, que você vai botar lá o fio. É como se fosse aquela ponte Sindal, né? Você bota os fios e tem a tensão de saída. Bom, então feito aqui o circuito, eu preciso, porque eu acho o mais importante aqui do Proteus, por que eu gostei do Proteus e estou estudando Proteus? Porque você tem 3 coisas. Você vai fazer o circuito, vai testar se aquele circuito tem algum erro ou funciona, tem a simulação, e vai fazer a sua PCB. Eu acho isso aí espetacular. Eu acho muito legal isso aí.
Bom, então, feito aqui o circuito, eu tirei o transformador. Por quê? Porque o transformador não tem correspondente para PCB. Se você tentar exportar isso aí para fazer a PCB, ele vai dar erro, vai perguntar cadê o transformador e não vai ter lá. Então eu tirei, no lugar do transformador eu botei aqui os dois conectores. É como se você colocasse o transformador aqui no meio, o secundário liga nesse conectorzinho e o primário nesse aqui, ok? Então o transformador seria ligado na corrente e ele alimentaria o circuito. Na saída também o conector com uns 8 volts de saída. Então aqui eu tinha botado aqui os voltímetros, já fiz o circuito, já botei voltímetro, já botei o osciloscópio, já vi a saída que realmente está com 8 volts, já vi a retificação lá pelo osciloscópio, ficou muito legal. Feito isso, pessoal, depois que você tirou o transformador e os voltímetros que você não vai usar para fazer PCB, vão ficar só os componentes que tem correspondentes para PCB. Tem o desenho, aquele gráficozinho, aquele desenho correspondente, ok? Muito bem. Depois que você veio aqui, cadê o cursor? Tá aqui. Terminou seu circuito, você vai apertar aqui, ó, e vai para o Ares. Pronto. Aqui eu cheguei no Ares. Bom, quando você chegar aqui no Ares, o que é que faz? Ele transporta, ó, aqueles componentes. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu pego aqui o foco. Aqueles componentes que estavam lá vieram para cá, ó. Esse capacitor, tá tudo aqui, tá vendo? Então aqueles componentes que tinham símbolos correspondentes para PCB, ele transportou para cá. O que é que você vai fazer? Você vai arrumar os componentes que eles jogam para cá, tudo. Você vai jogando, tirando daqui. Você vai tirando daqui, jogando para cá e arrumando, como eu fiz aqui, ok? Depois que você arrumou os componentes, aí você vai delimitar com essa linha aqui, ó, essa linha amarela, o tamanho da sua placa, tá? Isso aqui você vai fazer aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, aperta aqui nesse quadradinho e aqui embaixo, olha aqui embaixo, você tem o amarelo, bold edge, né? Você está dizendo aqui para ele que a board vai ficar tudo você vai delimitar o tamanho da sua placa, né? Muito bem, então ele já sabe aqui que já está tudo arrumado e que o tamanho da placa vai ser essa. Quando você faz as ligações, não fica muito bonitinho as interligações, esses fios azulzinhos que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ajeitar aqui o foco. Deixa eu ver aqui. Está saindo aqui do foco. Aqui. Rapaz, pegar foco com o celular é fogo. Vamos ver aqui. Bom, aí tá dando para vocês entenderem aí. Essas interligações azuis estavam todas bagunçadas. Então como é que eu faço para arrumar aqui? Você vem aqui, ó, de cima. Cadê o botãozinho? Bora, meu filho, deu o foco aqui. Eu quero que ele... É possível que eu não consiga focalizar isso aqui. Quero mostrar para vocês o símbolo. Você vai fazer um roteamento aqui. Tá vendo aqui esse símbolo aqui? Você vai clicar nesse símbolo
que ele vai fazer um roteamento. O que é o roteamento? Ele vai pegar todas as interligações e vai arrumar bem bonitinho como ficou aqui. Então você distribuiu os componentes, fez o roteamento, delimitou o tamanho da placa. Vamos ver como é que ela ficou. Você vem aqui, ó, aqui no botão Output. Ora, meu filho, eu vou dizendo aqui para vocês, o botão Output, a última opção, 3D visualização. Então você clica nela e ele vai mostrar a sua placa como é que vai ficar. Olha a plaquinha aqui, tá vendo aí? Então essa é a plaquinha que vai ficar. Vai ser seu projeto, vai ficar desse jeito, então vamos ver aqui, olha aqui, ó, as ligações, aqui os componentes, D1, C1, tá vendo ali tudo direitinho, e aqui os conectores, os conectores, onde você vai ligar o transformador e vai ligar a saída. Ok, pessoal? Como eu tô, esse aqui é o primeiro projeto que eu faço, eu estou aprendendo agora. Eu fiz assim de qualquer jeito para saber se dava certo, mas ficou muito legal. Então você vê que você começou fazendo o esquema, testou, funcionou e você veio aqui e fez a sua PCB. Então o próximo passo aqui, o que é? Você pegar a impressora laser, uma impressora laser preto e branco, e vai lá em File, e manda ele imprimir. Deixa eu ver aqui. Não, manda ele, porque eu tô na visão aqui, não é aqui não. Você vai lá em File e manda ele imprimir em PDV. Vamos ver aqui, Clear, Save, Import, Export, Manual, aqui, Print. Onde é que eu botei? Aqui, Output, pronto, Print Setup, Export para PDF, pronto. Então você vai lá no Output, Export gráfico para PDF. Quando você manda exportar para PDF, você vai ter aí o seu gráficozinho bem bonitinho lá no papel. Vou mostrar aqui para vocês como é que vai sair. Então aqui é porque eu botei para colar. Então você vai ter aqui, ó, olha como é legal. Você vai ter essa saída, ó. Você vai ter essa saída aqui da impressora laser. Aqui o que você vai fazer? A próxima etapa é você recortar esse desenho da PCB, pegar a placa lá de circuito impresso, pegar um ferro de engomar e transferir essa placa para esse desenho para a placa de circuito impresso. Depois você vai corroer no percloreto e assim você vai ter uma placa com aparência profissional. Olha aí que ficou legal. Olha a aparência da placa. Ok? Quem não tem o hábito de projetos, de fazer placas PCB na mão de qualquer jeito, não vai notar muito. Mas como eu, assim, que eu sempre fiz minhas placas de PCB e circuito impresso, não fica legal, fica feia. Por mais que você capriche, você vai ter aí trilhas cruzando uma com a outra, você vai ter um layout assim meio desarrumado, nunca vai ficar como essa aqui do Proteus. Aqui não, aqui você vai ter uma qualidade profissional mesmo.
Ok? Então tá ali, ó. Esse aqui também foi eu que fiz, mas na época, como não tinha Proteus, esse carregador de bateria, eu fiz a placa, corroí, mas ela ficou, além da distribuição dos componentes não ficarem muito legal, porque não tem essa otimização do auto rotate aqui do Proteus, ficaram duas resistências lá cruzando uma com a outra. Ficou meio feio, não ficou legal, mas funcionou. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria passar para você, uma visão do Proteus de um iniciante, de uma pessoa que está começando. Eu acredito que muitos que vão começar ou que estão começando vão ter as mesmas dúvidas que eu tive. E com isso eu acho, com essas dicas que eu dei aqui, eu acho que vou tirar, se não todas, algumas dúvidas aí de quem está começando. Forte abraço a todos. Se gostarem, aperte no gostei, compartilhe e até o próximo vídeo. Aqui é Ricardo Barroso, Fortaleza, Ceará.